Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anussim, Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários de nossa bendita Torá, da Parashá que estamos estudando esta semana, né? Parashá Vaerá, que é a 14ª porção de nossa bendita Torá, a Parashá Vaerá, na leitura do segundo ciclo. Hoje a leitura está no capítulo de número 6, do verso 14 até o Passuque 28, né? Shemot, Êxodo, capítulo 6, verso 14 até o 28. Queremos aqui dar as boas-vindas a todos. Shalom, Boker Tov. Hoje é dia 8 do mês de janeiro do ano de 2024, né, do calendário gregoriano, e dia 27 do mês de Tevet, do ano de 5784 do calendário judaico. A todos que neste dia, né, você que hoje, dia 8 de janeiro, está completando, né, mais um ano de vida, desejamos a você votos de muitas e muitas felicidades, parabéns, que Hashem vos abençoe grandemente, lhe conceda muitos e muitos anos de vida com muita saúde. E a você que hoje está completando alguma data especial também, parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura de hoje, a capítulo 6, do verso 14 até o Passuque 28. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Hanoa e Palu, Hetzeron e Carmi. Estas são as famílias de Ruben, os filhos de Simão, Iemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Sohar e Shaul, filho da Cananeia. Essas são as famílias de Simão, e esses são os nomes dos filhos de Levi por suas gerações: Gershon, Querate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gershon, Libni, Shimi, por suas famílias. E os filhos de Querate, Amiram, Itzhar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Querate, ou Querate, foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mahli e Mushi. Estas são as famílias de Levi, por suas gerações. E tomou Amiram a Iorebed, sua tia, por mulher, e deu à luz para ele a Arão e a Moshe. E foram os anos de vida de Amiram 137 anos. E os filhos de Itzhar, Cora, Coré, Nefe e Zirri. E os filhos de Uziel, Mishael, Etzafan e Sitri. E tomou Arão a Elisheba, filha de Aminadab, irmã de Narshon, por mulher, e esta deu à luz a Nadab, a Abihu, a Elazar e a Itamar. E os filhos de Cora, Assir, Eucana, ou Eucaná, e Abiasaf. Estas são as famílias dos Corarreus.
E Elazar, filho de Aharon, tomou mulher das filhas de Putiel. Ele deu à luz a Pinehas, Finéias. Esses são os cabeças dos pais dos levitas por suas famílias. Eles são Arão e Moshe, a quem disse o Eterno: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, com seus exércitos. Eles são os que falavam ao faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. Eles são Moshe e Aharon. E foi no dia em que falou o Eterno a Moshe na terra do Egito. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet ve'hayolam atah betorreinu Baru atah Adonai noten hatorá. Amém. Leitura deste dia 8 e 27 de Tevet, o segundo dia da semana, fala deste grande líder de nosso povo, Moshe, que Deus o chamou para ser o Redentor, o Mashiach, para retirar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Na leitura de hoje, nós vimos e conhecemos, na verdade, que é muito importante saber a linhagem, a história, de onde veio esse Redentor, de qual povo, a sua origem, quem foram os seus pais. Então, na leitura de hoje, nós conhecemos um pouco da história de Moshe e Aharon, que foram os dois que se apresentaram perante o faraó. Moshe estava na condição de Deus e Aharon na condição de sacerdote. Então, a origem de Moshe, a genealogia de Moshe, segundo o versículo que nós lemos no Passuque 16, fala que os filhos de Levi, que são no caso, Moshe, ele era da tribo de Levi, ao qual Levi era filho de Jacó, que era Levi, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Então, Abraão, Isaque, Jacó, Levi, e de Levi nasce os seus filhos, que foi Gershom, Querate e Merari. Então, desses três filhos, especificamente de Querate, nasce Moshe. Moshe nasce do filho de Levi, ao qual Levi era filho de Jacó e era neto de Isaque e bisneto de Abraão. Então, Moshe, aqui nós vimos a sua linhagem, a sua origem, E por que é importante conhecermos a origem deste grande líder do nosso povo? Porque a redenção que aconteceu no Egito não foi a única. Nosso povo, após deixar o Egito, entram na terra de Canaã e depois de um determinado tempo, os filhos de Israel são levados cativos para a Babilônia
e lá permaneceram 70 anos. Neste retorno não houve a necessidade de um redentor, mas foi o próprio Ciro ao qual ajudou no retorno do nosso povo e deu ordem para a reconstrução do templo. Agora nós, entrando dentro de um período, de uma era do Império Romano para cá, nós, após o surgimento do Império Romano, né, do poder que eles assumiram, a história que nós conhecemos é que Israel é expulso de sua terra pelo Império Romano, né, e os judeus ficam dispersos. Então, estamos ainda na diáspora, né? Apesar de que houve o retorno, né? Claro que o cumprimento desta diáspora que começou no ano 70 e que foi profetizado, tanto o seu início como o seu fim, ele terminou, né? A diáspora teve seu final em 14 de maio de 1948, quando Israel volta novamente a ser uma nação. Então, só que muitos judeus que depois ficaram aqui mesmo, né, ainda aguardam o retorno. E não só os que aqui ficaram, mas os que voltaram em 1948 estão ainda aguardando o Redentor, o Mashiach. E o Mashiach, embora ele é apresentado pelo cristianismo, para o judaísmo não há um reconhecimento de que Yeshua ou o próprio Jesus seja ele o Mashiach, com exceção do judaísmo chamado messiânico. Mas o judaísmo tradicional ainda aguarda a vinda do Mashiach. Por quê? Porque este Mashiach ao qual foi apresentado para o povo, este Mashiach, ele é nascido de uma mulher, mas o seu pai é Deus. Então, este Mashiach, ele não se encaixa nos requisitos, né, para que ele seja realmente reconhecido como Mashiach. Ele não se encaixa. São vários os motivos pelo qual não queremos que Yeshua seja o Mashiach. Tanto pela questão da genealogia, né, da genealogia dele, que Yeshua, na verdade, ele, segundo os escritos da Brit Hadashah, ele era filho de Deus e filho de Maria. Então, isso já não está de acordo com as profecias, porque como nós vimos aqui, e o exemplo que a leitura de hoje nos dá é de Moshe. Moshe, ele tinha pai e mãe. Quando Moshe fala que Deus levantaria um resgatador, que Deus levantaria um profeta, né? Moshe falou isso. Deus levantaria um profeta semelhante a mim, então semelhante a ele. Então, se esse profeta era semelhante a ele, esse profeta, esse Mashiach que aguardamos, não pode ser filho de Deus com uma mulher, ele tem que ter pai e mãe. E Moshe tinha, e nós vimos aqui o pai e a mãe.
Yoheved, e o pai dele chamado Amiram, que é uma tradição, na verdade, é uma transliteração do nome hebraico que é Amram. O pai de Moshe chamava-se Amram e a mãe Yoheved, né? Então, esse Mashiach também teria que ter pai e mãe e vir também da linhagem de Judá, porque dele virá os reis, teria que ser um descendente de David. Então, não cumpre e não cumpriu com esses requisitos para ser reconhecido. Então, por este motivo, não o reconhecemos como Mashiach. Então, Moshe foi colocado, exerceu a missão, foi um grande líder, mas a Torá apresenta a sua linhagem, a sua genealogia, né? Moshe, filho de Arão, com Yoheved, e ela era filha de tal, de fulano, filho de Levi, que era filho de Jacó, que era neto de Isaac, que era bisneto de Abraão. Então nós temos aqui a linhagem de Moshe. Então isso nos dá toda a garantia, a certeza de que Moshe realmente era um judeu e cumpriu todos os requisitos. No caso de Mashiach, naquilo que a Brit Hadashah apresenta, não cumpre. E por isso nós não acreditamos que ele tenha sido o Mashiach. E o Mashiach ainda nós estamos esperando e que seja breve a sua vinda, Baruch Hashem. É isso então, ficamos por aqui na leitura de hoje. Que o Eterno vos abençoe grandemente, né? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana que está começando, né? Mais uma semana. Que o Eterno vos abençoe grandemente, começando já no segundo dia, né? Dizendo que ontem foi o primeiro dia, hoje já é o segundo dia da semana. Então, uma continuação aí de um ótimo dia a todos, né? Que Hashem vos abençoe grandemente, que seja um dia repleto de grandes conquistas e realizações. Um ótimo dia, fique com Deus, Shalom, Shalom. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também. Um abraço, Shalom, Shalom. Fique com Deus.